Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária, aqui pela TV Vitória, podcast e vídeo, pelo YouTube, com tudo que se fala sobre literatura contemporânea, tudo que se produz, tudo que se lê. Esse é um programa que a gente utiliza, que é veiculado para que a gente possa discutir alguns temas ligados à literatura, seja ela do Espírito Santo, seja ela de fora dele. Eu vou começar esse programa de hoje falando de mim, diretamente de mim. No final do ano passado, eu fui eleito para a Academia Espírito Santense de Letras. Já vou adiantando a vocês que esse é o nosso tema de hoje. O que é a Academia Espírito Santense de Letras, qual o papel da academia, o que ela pode fazer, o que ela não consegue fazer. Mas antes eu quero dizer a vocês o seguinte: como é que funciona para um indivíduo participar da academia? Primeira coisa é ele ser escritor. Segunda coisa, ele ter obra publicada. Terceira coisa, ele querer participar. E aí ele se inscreve, manda suas obras, explica para a academia e para os membros da academia por que ele quer fazer parte. E os membros da academia é que vão decidir quem vai fazer parte dessa fratelanza, dessa entidade tão respeitada em cada estado. Academia Espírito Santense de Letras, Academia Carioca de Letras, no caso Fluminense de Letras, Academia Paulista de Letras e, claro, nesse mesmo processo acontece com a Academia Brasileira de Letras. Bem, eu falei de mim. Agora eu vou dirigir as perguntas ao secretário-geral da Academia Espírito Santense de Letras, Álvaro José Silva, que fez a gentileza de participar. Álvaro, que é escritor, que é romancista, que é contista. Álvaro, que tem um romance excelente, que foi lido por mim há uns 2 anos e que me impressionou muito, chamado O Faxineiro. Nós vamos conversar, inclusive, sobre isso, sobre a questão política, porque Álvaro também escreve literatura política, se é que a gente pode chamar de literatura política, mas vamos discutir. Mas antes eu quero que o Álvaro converse com a gente sobre a academia. E eu pergunto logo de cara, primeiro agradeço ao Álvaro, por estar aqui. Álvaro que mais uma vez, como todas as pessoas que vêm aqui, Álvaro, ele foi gentil em nos atender. O convite que eu fiz para Álvaro foi um convite um dia antes, e o Álvaro prontamente veio aqui para conversar com a gente sobre essa questão da Academia Espírito Santense de Letras. Álvaro, muito obrigado por você ter aceitado. E eu pergunto a você logo de imediato. Há uns 30 anos eu li uma entrevista do Manuel Puig, o escritor argentino, em que perguntaram para ele se ele gostava de ler textos de escritores da academia. E ele soltou a seguinte frase, a academia é coisa de velhos. A minha pergunta para você, Álvaro, a gente vai começar com uma provocação. Qual é o papel da Academia Espírito Santense de Letras e é um lugar de velhos? Não, não é. Embora eu seja velho, não é um lugar de velhos. Nós temos na academia gente com menos de 40 anos. E gente que produz muito bem, produz com grande qualidade. E gente que evolui ao longo do tempo pertencendo à academia. Evolui, eu falo literariamente. Certo. Entendeu? Então, a academia não é um lugar de velhos. O ideal seria que ela fosse um lugar de pessoas com relativa vivência literária, literatura de qualidade, produtora de literatura de qualidade, e que tivesse condição de entrar a partir dos 35 anos. Antes disso é muito cedo. Claro que foi uma provocação, Tanto que eu faço parte da academia, não me sinto velho, embora eu tenha 60 anos, não me sinto velho, não sinto você uma pessoa velha. A ideia de velhice não me pareceu, pela frase do Puig, não me pareceu algo ligado a etarismo, mas sim, pessoas que estão na academia são pessoas que não evoluem, como você disse, não evoluem literariamente, e você acabou de mostrar que é o contrário.
Qual é a função, Álvaro? Qual a função da academia? Para que a academia serve e como que ela pode aproximar o leitor da literatura? A academia, eu diria que ela é mantenedora, cuidadora da memória literária, é o lugar que reúne literatos para discutir literatura, para divulgar literatura, para fazer literatura. E ela é de suma importância nesse ponto. Para você fazer uma ideia, a Academia Espírito Santense de Letras acaba de completar 101 anos. Né? 101 anos de vida sem ajuda alguma. Alguma mesmo. Entendeu? O orçamento secreto não passou por lá em momento algum e nem a gente deseja que passe. A academia sobrevive do esforço dos seus acadêmicos, esporais ajudas e da vontade que a maioria das pessoas que fazem parte da academia tem de preservar a literatura, de divulgar a literatura e de fazer crescer em importância a literatura produzida no Espírito Santo. Não obrigatoriamente por capixaba, tem muita gente da academia que não é capixaba, mas tem que ser pessoas que obrigatoriamente morem aqui, né? Porque isso facilita muito a vida da academia. É uma congregação de literatos. Mas me diga uma coisa, vamos ver a figura do leigo. Eu vou tentar me colocar na figura do leigo. O leigo que vê a academia como um símbolo, a academia como uma entidade, né, carregada de respeitabilidade, mas ele não entende qual é o papel da academia. Ele entende qual é o papel de um professor de literatura. Ele entende qual é o papel de um jornalista literário. Ele entende qual é o papel de um agente literário. Mas qual é o papel da academia? Como é que a academia serve à literatura? Eu vou te dizer, eu vou citar um nome aqui, eu não quero ser injusto com os outros, mas o presidente de honra da academia, Francisco Aurélio Ribeiro, ele tem, nos últimos anos, ou diria até nas últimas décadas, sido um resgatador da memória literária do Estado do Espírito Santo. Ele tem garimpado as primeiras obras literárias produzidas no Estado do Espírito Santo, resgatado essas obras, com a ajuda do também acadêmico Fernando Aquiamé. Muitas dessas obras garimpadas foram refeitas, foram relançadas, estão hoje à disposição das pessoas. Muitas vezes são obras com mais de um século de publicação. Tal. Tudo isso se teria perdido. Nada disso existiria mais. Nas nossas salas cheias de poeira, estão preciosidades literárias produzidas aqui no Estado do Espírito Santo. Sabe? Coisas magníficas. Quando o Penedo falava, por exemplo, um livrinho infantil para estudante de ensino primário. Dr. Voronov. Sim, ótimo. Eu me lembro que eu era secretário de Cultura em Vitória e nós tínhamos uma parceria, né, da academia com a Prefeitura de Vitória. Isso. E publicava essas preciosidades que você está falando. Justamente. Esse resgate, né? Então, além desse resgate, além de ela ser a mantenedora da memória literária do Estado do Espírito Santo, ela produz literatura, entendeu? E a gente consegue produzir literatura, e você sabe disso, você foi secretário de Cultura da Prefeitura, com verba da Prefeitura, muitos livros foram publicados durante sua gestão, antes dela e depois dela também. Depois dela também. E isso é de uma importância muito grande, porque a maioria desses livros, como eles são produzidos com verba pública, eles não são vendidos, mas eles são entregues a bibliotecas. Eles são difundidos, a criançada toma conhecimento da literatura a partir disso. É um negócio sensacional, porque até o ano retrasado, um projeto foi desenvolvido aqui no Estado do Espírito Santo, chamado A Academia Vai à Escola. Isso, eu ia tocar nesse assunto agora. Justo. A gente era chamado para ir a escolas públicas, estaduais, para falar sobre literatura, para chamar a garotada e para mostrar os livros da gente, para
conversar com eles. E difundir, né? Difundir também. Agora, você não imagina o brilho que se via nos olhos daquela garotada. Eu fui a uma academia vai à escola em Campo Grande e outro naquele bairro Ferrosa, um lugar que é chamado até de um lugar perigoso aqui do estado do Espírito Santo. É lindo ver como as crianças se interessavam, como as crianças participavam, a curiosidade que elas despertavam. Eu levei livros meus nas 2 vezes que fui, todos os outros levaram, e as crianças queriam pegar logo, e a professora, a diretora, tinha que dizer, calma, nós vamos dar entrada na biblioteca primeiro, depois que nós dermos entrada na biblioteca, catalogarmos, vocês vão ter acesso a esses livros. É uma coisa linda isso. E isso é um serviço, é um dos serviços que a academia presta. Maravilha. Eu sei por experiência própria que estar na academia é um estímulo a continuar a produzir. Porque é muito difícil produzir no Espírito Santo, sabendo que há uma chance muito grande de você não ser lido. Sim. Certo? Aliás, não é só no Espírito Santo, é no Brasil inteiro. Mas existem estados que têm uma potência maior em poder justamente divulgar a sua obra. Porque existem editoras nesses estados, editoras muito fortes, editoras que têm contato com os meios de comunicação, os meios de comunicação facilitam essa difusão, mas em Vitória é muito difícil. O que a academia pode fazer, o que ela deve fazer, para que essa dificuldade ela seja atenuada? O que é possível fazer? A gente tem feito tudo o que é possível fazer. A gente faz promoções, a gente faz seminários, a gente faz palestras, a gente participa de agendas públicas de publicação de livros, como da Secult, por exemplo. E a gente luta para que a literatura do Estado do Espírito Santo tenha uma maior visibilidade, etc. e tal. Mas é difícil vender livros aqui. Hoje, por exemplo, nós estamos ainda lutando, com promessa não cumprida do governo do Estado, para que livros de autores do Estado do Espírito Santo, comprados pela Secretaria de Educação em 2014... Edital público, no edital público. Edital público. Fundamental. Com verba empenhada. Exatamente. Que esses livros sejam realmente adquiridos, que os escritores sejam pagos e, sobretudo e principalmente, que esses livros sejam entregues. E que sejam lidos. E que sejam lidos. Que os professores estimulem a leitura, né? Essa questão me remete a uma anedota que se contava. O sujeito que escrevia não conseguia ser lido e tal, estava triste, andando na rua, passou o sujeito por ele, eu li um livro seu, ele, foste tu. Então, aqui no Espírito Santo é quase a mesma coisa, por falta de apoio e mais um problema triste, as livrarias estão acabando. As livrarias assim, que foram tradicionais no estado do Espírito Santo, citar a Livraria Capixaba, a Livraria Logos. Nós nos encontrávamos muito na Dom Quixote, lembra? Dom Quixote. Depois nos encontramos na Livraria Logos, muito tempo. Exato. E durante muito tempo. Livraria Âncora, eu me lembro da Livraria Âncora, sabe? Isso tudo está acabando e não estão surgindo outras no lugar. Eu, dia desse, fui num shopping Vitória. E tem uma livraria, grande livraria lá, imensa, não vou citar o nome. Tinha até livro lá dentro, você acredita? Fiquei impressionado, falei, tem livro. Eu me lembro que eu fui, quando saiu a biografia dos mamíferos, que é meu livro, né, uma biografia que eu escrevi, eu fui até a livraria Saraiva, no shopping, para poder perguntar se eles não podiam deixar lá, disponibilizar o livro para que eles pudessem vender. E eles me disseram que eu tinha que remeter os livros a São Paulo para que São Paulo trouxesse de volta para Vitória. Aí eu disse, tudo bem, essa é uma burocracia natural, eu respeito, mas o livro não precisa ir para São Paulo, fisicamente. Não precisa. O livro sai de Vitória, vai até São Paulo, o livro. Isso. Né? O livro físico, para voltar para Vitória. Então, isso é algo impensável
e, ao mesmo tempo, é algo que dificulta a difusão da obra. Dificulta. Numa outra livraria, que não está mais em shopping, aqui, Livraria Cultura, eu lutei durante 3 meses para botar livro meu lá. Eu falei, caramba, vocês... tá certo, a livraria daqui, a livraria de outro estado, mas vocês têm uma loja aqui dentro de Vitória. Vocês não querem botar na vitrine de vocês uma loja de um autor do Espírito, uma obra de um autor do Espírito Santo? É inacreditável isso. É uma coisa impressionante. A que você reputa isso, Álvaro? Você, não só o Álvaro escritor, mas o Álvaro um ativista cultural, um ativista literário e um ativista que tem uma chancela, que é a chancela da Academia Espírito Santo de Letras. Você atribui esse conceito, eu não vou nem dizer preconceito, não. Eu vou chamar de conceito mesmo. Esse conceito que o capixaba tem sobre a produção literária capixaba, esse conceito de uma literatura menor, uma literatura que não precisa ser lida, eu prefiro ler outros livros a ler obras de autores capixabas. A que você atribui isso aí e como que a academia pode, por exemplo, minimizar esse conceito? Olha, eu tive um grande amigo baiano, professor universitário e escritor chamado Anísio Félix. Morreu, de repente, do coração. Era considerado a maior autoridade em folclore baiano que existia. Ele tinha obras maravilhosas, eu tenho 2 livros dele em casa. Um dia eu estava conversando com ele aqui em Vitória, ele adorava Vitória. Ele dizia, Álvaro, vocês não se divulgam, vocês não dizem, eu sou bom. Salvador é uma cidade suja, é uma cidade cheia de problemas. O baiano bate no peito porque ele é o melhor de todos. Eu não vejo capixaba no meio da rua dizendo que isso aqui é maravilhoso, que isso aqui é ótimo, que aqui se produz muito, ciência, literatura. Não vejo. Vocês não dão valor ao que vocês são, e vocês são muito bons. Pois bem, Anísio morreu já faz mais de 10 anos. E a gente não consegue ser, vou usar esse termo aleatoriamente, não consegue ser bairrista. A gente não consegue se divulgar, se autopromover, sabe? Se promover as coisas daqui. Não precisa dizer que nós somos melhores que os outros, não. Mas não basta você dizer muqueca só capixaba, o resto é peixada. Tem que entrar nas outras áreas também. Sabe? Dizer que nós somos bons nas outras coisas também. E ter apoio nisso. Eu lhe digo, sem medo de errar, que o que é possível fazer, a academia faz. São 40 acadêmicos, com a ajuda de uns 15. Agora, além disso, é difícil. Eu consegui ter o maior volume de vendas de livro meu numa obra que foi um resgate que eu fiz com muita pesquisa, graças ao material que meu pai deixou, sobre aviação. Sim, eu tenho esse livro. E é coisa improvável que você consiga, um cara como eu que adora romance, que ele consiga o maior volume de vendas de obra dele numa obra sobre aviação. Você tem um livro sobre café, né? Também. Tem um livro sobre café. Com receita de café. E foi você que me ensinou uma coisa sobre café há não sei quantos anos, eu acho que antes até desse livro. Uma vez a gente conversando na Don Quixote, você me disse, Jó, não deixe a água ferver, porque a água queima o café. Exato. Né? E aquilo eu nunca mais esqueci. Não. Um dia desse, alguém falou nunca pra mim... deixou mais a água ferver. Nunca mais, não. Nunca mais. Não, e interessante, um dia desse alguém falou pra mim, isso é mito. Eu falei, olha, se Álvaro falou, não é mito, é sério. Eu passei uns 20 anos da minha vida, eu sou apaixonado por café. Eu passei uns 20 anos da minha vida colecionando receitas com café. Até que um dia eu falei, vou botar isso num livro. Sabe? Então eu escrevi um livro que me rendeu o apelido de Dona Benta, não tem problema nenhum, não, é inevitável. Café é uma paixão. Que também vendeu muito. Sabe? Também vendeu muito. E eu também não esperava que vendesse tanto. Agora, dos romances que eu escrevi, o que eu gosto do Faxineiro. Eu gosto do Faxineiro. Pela temática política dele e pela... É quase uma coisa policial. Porque tem um desfecho de enigma, tem um desfecho de mistério muito interessante. Eu me coloquei muito naquele romance que mistura realidade com ficção.
Os meus romances todos misturam realidade com ficção. Mas o Faxineiro, eu escrevi com um carinho danado, porque eu vivi em parte aquilo. Eu, no início do livro, eu descrevo uma passeata de estudantes que aconteceu em São Paulo. E você estava nela? Eu estava, por isso. Uma vez eu estava conversando com um amigo, ele falou: Álvaro, como é que você conseguiu criar aquela passeata tão bem? Eu falei: eu não criei, eu estava lá. Estava lá, eu vi um policial cair do cavalo, sentar a testa no meio-fio e se levantar com a arma na mão, a 2 metros de mim, procurando descobrir quem tinha jogado a bola de gude no chão, e o cavalo caiu. E eu, desesperado, esfregando a mão assim, do lado, para ver se tinha sobrado alguma bola de gude ainda dentro da minha calça. Não tinha sobrado. Eu gostei muito, porque não é algo muito comum aqui no Espírito Santo, pelo menos que eu tenha conhecimento, sobre quem escreva sobre a questão política. Eu me lembro de você, Toninho Neves, escreveu também. Toninho Neves era fantástico. Mas pouca gente escreve sobre esse período, que é o período dos anos de chumbo, que foram muito fortes em Vitória também, mas pouca gente escreve. O Fernando Tatagiba escreveu alguma coisa, Bernadette também chegou a citar alguma crônica, mas a contundência literária está na sua obra. E eu pesquisei muito aquilo e eu coloquei algumas coisas incríveis naquilo, porque, por exemplo, eu morei muitos anos em São Paulo. É por isso que o romance se passa, em parte, em São Paulo. Eu era apaixonado, sou até hoje apaixonado, por cuscuz paulista. É uma comida maravilhosa. E nunca vi aqui em Vitória um cuscuz paulista. Então, no Faxineiro, eu criei uma lanchonete que vendia cuscuz paulista. Claro. Sabe? E ali na lanchonete nasce o motivo pelo qual o romance existiu. Quer dizer, o sujeito vai comer um cuscuz paulista, ele é uma pessoa em estágio avançado de câncer, que tinha vivido em São Paulo, que tinha enfrentado a ditadura, que tinha sido vítima da ditadura, e lá nessa lanchonete ele olha para o sujeito que está no caixa e fala: eu me lembro desse homem de algum lugar. O torturador. É o torturador. E eu coloquei isso dentro do cuscuz paulista. Criei essa lanchonete que nunca existiu, que ficaria na Praia do Canto. E se um dia eu tiver condição, eu vou vender cuscuz paulista aqui do Espírito Santo, que vai dar mais dinheiro que literatura. Rapaz, que ótimo. Você está com algum projeto novo, Álvaro? Eu estou com um romance, estou escrevendo esse romance devagar, porque eu não gostei do final que eu imaginei para ele, estou mudando. Esse romance já tem um título, chama-se Passageiro em Trânsito. E é a história de um brasileiro que mora há muitos anos em Portugal, resolve vir rever o Brasil. Ele quer passar por Vitória, depois ir para o Rio de Janeiro, mas cai um temporal, ele fica preso, não consegue sair de Vitória. De repente, ele encontra uma mulher e se lembra dela. Ótimo. Ótimo. É autobiográfico também? Não. Esse aí tem algumas coisas que eu vivi, mas eu quero colocar mais coisas referentes ao Espírito Santo. Maravilha. Conversamos hoje com Álvaro José Silva, querido amigo, ótimo escritor, secretário da Academia Espírito Santense de Letras, que foi capaz aqui de elucidar algumas dúvidas, que eu tenho certeza que são dúvidas de muita gente, sobre o papel da academia. E conversamos um pouquinho só, menos do que eu gostaria, sobre a literatura que o Álvaro produz, mas já deixo o convite para um retorno para a gente conversar somente sobre seus livros e sobre a participação política sua, e como ela aparece nos seus textos também. Beleza? Okay. Valeu, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, por estarem ouvindo a gente, ouvendo. Muito obrigado a Álvaro. Se você quiser falar alguma coisa para o pessoal, Álvaro, fica à vontade. Quero dizer que foi um prazer estar aqui com você, meu confrade. Meu confrade. Espero voltar a conversar com vocês. Ótimo. Valeu, gente. Até semana que vem, mais uma edição do Vitrine Literária. Um grande abraço a todos e muito obrigado mais uma vez. Valeu. Você ouviu
Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.